Olá, vamos começar o nosso 5º episódio do ArchiCast Casa Decor. Observem que a cada episódio a gente vem trazendo profissionais cada vez mais surpreendentes e com currículos incríveis. Hoje nós temos a honra, e uma verdadeira honra, em receber uma arquiteta que está estrelando a nível nacional. Inclusive, na mostra Casa Cor São Paulo 2024, ela fez um dos ambientes mais incríveis. E essa arquiteta é Aline Borges. Com uma apresentação dessa, hein, Calil? Fico até sem graça, que eu vou colocar isso para escutar todo dia lá em casa, para eu ficar com a autoestima melhor. Mas obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui também. Alguém que tanto tempo eu conheço, né, que viveu uma trajetória junto comigo em Uberaba, onde eu me formei. De estudantes, né? De estudante, e agora ver a gente evoluindo e crescendo é muito interessante, é muito bom. Eu tava falando aqui, né, nas preliminares aqui, é incrível como uma turma de estudantes, você vai vendo o que vai acontecendo com cada um nesse trajeto. Às vezes uma pessoa forma, não segue, outro destaca muito, outro nem tanto, mas uma coisa que eu observei nesses anos, quando eu comecei minha trajetória profissional, eu não imaginava que fazer sucesso era tão caro. Juro. E vejo que você está numa arrancada incrível. Quanto caro está sendo essa trajetória? Quando eu falo caro, não de sacrifício, de doer, não, mas de dedicação que você está tendo que colocar para conseguir essa projeção. Hoje você está com projetos em Uberlândia, São Paulo, outras cidades, Patos, Araxá, o pessoal da PEC Construtora, eu encontrei no encontro do G4 em São Paulo. Legal, Reinaldo falou, olha, eu estou com um projetaço com arquiteta nacional. Como chama? Ele, Aline Borges. Como que está sendo essa trajetória? Eu acho que tudo que a gente coloca energia de verdade e coloca um propósito maior em cima do que a gente está fazendo, acontece de uma maneira mais mágica. E às vezes as pessoas olham para a nossa vida, para o que a gente está fazendo, para os nossos resultados e acham que tudo começou do nada, né? E o primeiro passo é querer. Eu estava conversando aqui com o pessoal sobre ter coragem de agir, né? Coragem de ir atrás, de buscar seus sonhos, ter um sonho claro, uma meta clara do que a gente quer fazer, de onde a gente quer chegar. E eu sempre tive isso muito certo na minha vida, assim, de quem eu queria ser, de como eu queria ser vista e quem eu queria impactar na minha vida. E eu acho que Deus deu um dom para mim, que é o dom da criação, da criatividade, e eu queria muito usar ele de forma que transformasse a vida das pessoas mesmo. E quando eu percebi isso, trouxe isso para o meu trabalho, foi onde eu comecei a ter sucesso, onde as pessoas começaram a valorizar o que eu fazia, mas principalmente onde eu comecei a valorizar o que eu entregava. Porque muitas vezes a gente não se valoriza também. Bem colocado isso. Então, eu não conseguia pôr um preço, um valor agregado no meu trabalho, porque eu não acreditava no que eu estava fazendo. E aí foi um passo muito importante que eu dei, foi acreditar que aquilo ali realmente transforma a vida das pessoas, se eu estiver de fato fazendo com carinho, com amor. Então, hoje eu seleciono muitos meus clientes para realmente trazer para eles um impacto que uma arquitetura traz, e que eu acredito muito nisso. Então, eu acho que o que você põe energia, o que você põe foco, aquilo que você entrega também nas mãos, né, daquilo que você acredita, que você tem fé, eu acho que realmente gera um resultado na sua vida, na nossa vida, mas na vida também de outras pessoas. E aí eu acho que é o sucesso. Mas tem que pôr muita energia, assim. Foram muitas noites mal dormidas, muitos anos de trabalho, trabalhando até 5 horas da manhã. Quanto tempo formada já, Aline? Vai fazer 10 anos. 10 anos. 10 anos de formada. Olha como passou rápido. Passa muito Pelo menos rápido. para mim, de fora, né? Para quem tá dentro, não, às vezes não, né? Haja botox para aguentar. Mas são 10 anos. E 10 anos praticamente trabalhando mesmo em escritório, porque logo que eu me formei, eu fiquei 1 ano fora do Brasil. E quando eu voltei, eu já abri meu primeiro escritório. Sozinha, sem ter experiência nenhuma. Mas fora do Brasil, onde? Eu fiquei um tempo nos Estados Unidos. Legal. Eu fui para aprender inglês. E eu brinco que a única... Eu voltei, assim, eu não aprendi muito inglês. Eu achei que eu ia para lá aprender inglês. E, na verdade, eu aprendi muito mais sobre
essa questão de conquistar as metas, assim. Eu voltei e falei, cara, eu consigo tudo o que eu quiser. Se eu conseguir passar um ano aqui sozinha, sem saber nada, não falava nada, e eu consegui, a partir de agora, tudo que eu me propor a fazer, eu vou conseguir. Então, foi uma quebra de barreira muito grande, assim. Foi a primeira vez que eu tive, de fato, independência, onde eu tive que ser responsável. Eu fui como babá, fui como au pair. Então, eu fui responsável por outras crianças, aí eu criei também uma responsabilidade de trabalho. Foi a primeira vez que eu trabalhei com horário, né? Então, 6 horas eu tinha que acordar, dar comida para as crianças, levar na escola. Então, tinha uma responsabilidade muito grande. Eu acho que foi um aprendizado como um ser humano muito válido para a minha vida. Eu levo até hoje, assim, muitas experiências boas com isso. Mas aí eu voltei dos Estados Unidos, abri meu primeiro escritório. Aqui? E já, em Vazante. Em Vazante. Por que em Vazante? Sua família é de lá? O meu pai e minha mãe moram em Vazante. E logo que eu voltei, assim, na entrada do carro, tinha acabado de pousar meu avião, eu entrei no carro e meu pai perguntou, e aí, o que você vai fazer da sua vida? Eu falei, calma, pai, acabei de chegar, né? Vamos esperar um pouquinho. Ele, não, pode começar a pensar, não quero filhar à toa em casa, não. E aí, nessa mesma pergunta, eu fui e falei, meu sonho é ir para São Paulo. É engraçado, né? Às vezes a vida ela dá um giro completo para chegar onde a gente sonhava um dia. Às vezes é preparação do percurso. É total a preparação. Eu acho que vai preparando. Cada passinho que a gente dá é uma preparação, porque se você não está preparado, você não aguenta. Às vezes a oportunidade passa na sua frente, se não é a hora certa, você nem percebe. Nem viu. Então, assim, eu falei, eu quero ir para São Paulo trabalhar com um grande arquiteto. E ele falou, mas quem vai te sustentar? Eu falei, poxa, achei que era você. Aí ele, não, pode abrir o seu escritório lá em Vazante, é a dica que eu te dou, eu vou te ajudar no que você precisar lá. E foi a melhor coisa que eu fiz, porque logo que eu abri o escritório lá, eu já era a filha do Dr. Milo na cidade. Então, as pessoas de cara já confiavam no meu trabalho, simplesmente pelo fato de eu ser filha de quem eu era. Porque como meu pai sempre foi uma pessoa muito respeitada, muito honesta, foi um grande homem e representa muito para a cidade, quando eu cheguei como arquiteta nova, formada numa cidade grande, né? Então já trouxe muita... um ano nos Estados Unidos. Então já trouxe muita autoridade. E eu comecei a trabalhar, já comecei a pegar projetos grandes, casas, né, dos amigos ali dos meus pais. E foi indicação, o pedreiro, fiz amizade com muitos pedreiros, porque foram os meus grandes professores. Tenho uma gratidão enorme por todos os profissionais que passaram na minha vida naquela época, porque eu não tinha um projeto de excelência para entregar para eles, e eles conseguiam executar as casas e ficava lindo. Então eu falava, como que eles davam conta? Porque eu não entregava praticamente nada. E os clientes foram ficando satisfeitos, a indicação foi no boca a boca, e meu escritório cresceu muito rápido, ele escalou muito rápido. E você ficou quanto tempo com o escritório em Vazante? Foram 4 anos, não, foram 3 anos. 3 anos. No escritório em Vazante, como começou a ganhar muita notoriedade, a gente logo de cara ganhamos o prêmio da CDL na época, que foi até um burburinho grande na cidade. E eu vi ali uma oportunidade de empreender. Eu falei, vou abrir uma loja de imóveis, porque toda vez que eu tenho que levar meu cliente para Patos para comprar um mobiliário, e eu poderia ter isso para mim. E aí eu abri a loja, que chamava Provence, também o mesmo nome do escritório. E foi uma experiência terrível, porque eu não estava preparada para ter uma empresa, né? E ali eu comecei a gerir pessoas, ter funcionário, assinar carteira. E eu lembro que todo o dinheiro que entrava no escritório, eu tinha que pagar a conta da loja. Eu ficava rezando para não vender nada, porque se vendesse eu tinha que repor o estoque. E eu não tinha dinheiro. Então foi um caos, assim. Só que enquanto isso o escritório bombando, eu com muitos clientes. Nessa época eu tinha muito cliente, mas eu não tinha mão de obra lá em Vazante no sentido de estagiários, outros arquitetos, porque não tinha faculdade na época perto. Então eu era sozinha, literalmente sozinha, fazendo um monte de projeto. Atender, visitar a obra, 100%, desenhar, tudo. E lá as pessoas sabiam onde eu morava, sabiam onde era meu escritório. Então era muito engraçado que os clientes passavam na porta e falavam, assim, como você ir na obra comigo rapidinho? Eu falava, tem. Aí eu parava tudo que eu estava fazendo, corria na obra, né, para socorrer alguma coisa, algum imprevisto que tinha acontecido. Mas eu acho que isso foi me levando e trazendo muita experiência, expertise, a criar soluções para todos os problemas. Então, por mais que eu tinha pouca experiência, né, a obra vai moldando, essa experiência em obra vai moldando o arquiteto. Você vai aprendendo a criar soluções, porque projeto aceita tudo, papel aceita tudo, e a execução é diferente. Quem fala isso muito é o pedreiro, né? O pedreiro fala,
muito fácil colocar aqui no papel, quero ver vir cá executar. Então, quer dizer, então você ter essa consciência que, tá bom, colocar no papel é um norte, eu preciso fazer isso. Mas é diferente de executar, né? Nossa, muito. É muito engraçado. Você vê muito claramente a diferença entre um arquiteto que está só no escritório, só fazendo projeto, e um arquiteto que vive a obra, né? Porque o arquiteto que vive a obra é até um pouco ruim, porque na hora de você projetar, você se limita um pouco, sabendo das dificuldades que vão ser encontradas na hora da execução. Tanto de custo, né? Porque tudo que você inventa muita moda, vou dar um exemplo de uma casa, uma fachada cheia de volumes, né? Volumes suspensos, em balanço. É legal e tal, mas isso tem um custo tão alto que será que vale a pena? Será que não é melhor fazer uma arquitetura mais, às vezes, com traços mais minimalistas, sem tantos volumes, e investir, às vezes, no interior dessa casa, que vai trazer mais aconchego, sair um pouco dessa coisa de, tipo, fachadas... Aí a gente vai começando a ter ideologias que transformam até o seu jeito de pensar, né, como arquiteto, pela experiência. É experiência, porque eu já vi vários clientes falarem, nossa, eu vou ter que dar um tempo na minha obra porque eu gastei muito na fundação, na estrutura metálica. Eu visitei um cliente em Itumbiara que ele falou que já tinha gastado R$600 mil só na estrutura metálica. Sim. Aí eu peguei e falei assim, nossa, aí na hora dele comprar o eletrodoméstico, comprar automação, ele falou assim, não posso. Então, quer dizer, ele dimensionou mal o investimento dele ali, às vezes ele não deu um briefing bacana para o arquiteto, alguma coisa desalinhou. E assim, nós como profissionais da área, a gente tem que ter essa autoridade. O cliente contrata a gente para isso, né, Calil? É pra gente abrir o olho dele. Fala, você tem certeza que você quer isso? Porque tem ideias que são lindas no 3D. Não tem ideia, né, que vai custar. Porém, não sabe quanto que vai custar. Então, é importante que a gente dê um norte para o cliente de quanto custa cada etapa ali daquela obra, se vai realmente ser um impacto fazer essa viga em balanço, se tem essa necessidade, se vai fazer sentido para o projeto ou não. Então, tem muitas ideias que a gente adere. Eu sou uma arquiteta muito flexível quanto ao gosto do meu cliente, então eu quero trazer o gosto do cliente, até porque a ideia é trazer a personalidade e a autenticidade do meu cliente para o projeto, mas é importante que eu alerte ele que algumas coisas são mais difíceis de executar ou são mais caras, se realmente vai ser um impacto ou não para aquela construção. Que bom escutar isso. Com certeza, quem está nos assistindo vai escutar um jeito de pensar que às vezes não teve oportunidade de sentar e perceber isso em você. Olha que consciência, né? Porque não, vamos tacar lá uma estrutura gigantesca no cliente para depois faltar o recurso na frente. Vamos equalizar isso. Né? Hoje a gente traz para os nossos projetos muito mais do que simplesmente a arquitetura em si. A gente quer trazer realmente uma história por trás de tudo aquilo, um conceito. Eu percebo que cada pessoa tem uma referência de gosto, de estilo diferente, porque ela viveu alguma coisa na infância, ela tem alguma memória afetiva disso. Memórias afetivas são ótimas. Reflete muito no gosto e nas escolhas que ela faz. Então, quando o cliente fala, eu gosto de um pé direito duplo, mas por quê? Deixa eu entender, o que você viu, o que te traz, o que te remete? É ao luxo? É a imponência? Você quer trazer uma casa imponente? Porque talvez não é usando um pé direito duplo que vai fazer isso. E aí você ter essa conversa, esse diálogo, entender realmente o que está por trás de cada escolha. Então, hoje nossos projetos são muito personalizados justamente porque a gente quer entender a fundo o nosso cliente, entender o gosto dele, o porquê de cada coisa, o porquê de cada escolha. E aí está no meu papel explicar a dificuldade ou a facilidade de cada uma delas, né? Aí, colocando aqui uma sequência. Você ficou, então, de 3 a 4 anos com o escritório em Vazante. Sim. Saiu de Vazante? Por quê, né? Eu estava fazendo uma pós-graduação em Light Design aqui em Uberlândia. E essa pós-graduação me proporcionou conhecer outras pessoas da área, né? Então, a gente vai conversando, vai entendendo como é que funcionam os outros escritórios, que em Vazante eu não tinha esse contato com outros escritórios por ter poucos, né? E escritórios mais antigos, pessoas que não estavam tão... Quantos habitantes, Vazante? Vazante tem 20 mil habitantes. Uau! É bem pequenininho, contando comigo. Já caiu a população, já diminuiu. Mas eu ainda volto lá, isso é importante. Mas não tinha esse contato, porque é tão importante a gente fazer network,
essa facilidade que a gente tem numa cidade maior como Uberlândia, de ter esses encontros, sabe? Entre arquitetos, onde a gente troca ideias, troca experiências. Eu não tinha isso lá nessa cidade, que era muito pequena e tinha poucos profissionais da área. E quando eu comecei a fazer a pós-graduação, eu conheci outras pessoas, conheci a minha ex-sócia, que é a Tassiane, e a gente resolveu abrir um escritório juntos. Por que que eu quis ter uma sócia, né? Na época, eu não sei se eu te falei que eu estava tendo um perrengue na loja, mas meu escritório continuava bombando. Mas como eu estava dividindo minha energia... Estava dividindo a energia e o dinheiro, né? E o Você dinheiro, falou que o escritório todo o dinheiro que dinheiro. entrava no escritório eu entregava para a loja, era uma bagunça ali. Eu precisava de ajuda, eu precisava de alguém para me ajudar a terminar o que eu tinha começado. Aquele tanto de cliente, um monte de cliente insatisfeito na época, porque eu não conseguia dar muita atenção, eu falei, eu preciso de alguém. E vir para Uberlândia foi exatamente isso, em busca de ter outras pessoas para poder me ajudar, uma forma de ampliar os meus horizontes. Eu sempre pensei em ter um escritório grande e vi ali uma oportunidade de mudar. Quando eu voltei para Vazante, era uma coisa assim, nossa, eu jamais voltaria para Vazante, mas foi uma experiência incrível e eu amei, porque ali eu também tive o contato com as minhas amizades antigas, renovei essas amizades, foi muito bom, levo comigo até hoje. Mas quando eu vim para Uberlândia, foi a primeira vez que eu, de fato, entendi como era um escritório de arquitetura. Porque eu lembro que, na época, a gente ficou muitas noites sem dormir, organizando como é que ia ser nossa entrega, o que a gente ia entregar, como que ia ser nosso contrato. E eu nunca tinha feito isso. Eu te falei, eu abri meu escritório no segundo dia de Vazante. Vazante, tudo muito no fio do bigode, muito, com certeza. Não tinha contrato, não tinha nada, assim, não tinha... padrão de projeto. E aí, essa minha sócia foi a pessoa que mais me cresceu como profissional, porque pela primeira vez eu me organizei financeiramente, então eu entendi quanto que a gente ganhava, quanto que a gente não ganhava, porque foi muito importante eu entender isso também. Abriu meus olhos para a questão de processos, de contratação, como é que é ter um estagiário, como que delega a função, né? Então foi minha primeira experiência. Não deu muito certo, porque a gente percebeu que a gente estava ganhando pouco. Eu entendi que a arquitetura... Eu brinco assim, a arquitetura não dá dinheiro. Tem muita gente que tem essa crença, né, que a arquitetura não dá dinheiro. Mas naquela época, ali, realmente, eu olhei para os números e falei, poxa, a arquitetura não dá dinheiro. A gente trabalhando desse tanto e ganhando pouco assim, tem alguma coisa errada. E aí eu saí desse escritório e comecei a... Aí fui ter no meu próprio escritório, que eu achava que era aí o erro, que era porque eu dividia por 2, e na verdade não. O erro era realmente a questão de organização, de produtividade, de processos. E aí foi onde eu fui aprimorando. E um pouco também da precificação? Precificação, muito. Nossa, a gente precificava muito errado. Muito errado. Porque o que você falou, valorizar o seu trabalho... A gente tinha um custo altíssimo. Custo alto e às vezes querendo disputar valor de projeto com uma pessoa que trabalha na sala de casa, ou no escritório em casa. Quer dizer, a gente estava no melhor local de Uberlândia, Francisco Galassi, um escritório gigante, a gente investiu muito, só que a gente não soube lidar com essa questão da precificação. Tem um pouco também da questão do ego, né? Eu acho que hoje eu aprendi muito, assim, eu falo muito disso com outros arquitetos, a gente tem um grupo de assinatura no meu Instagram, onde eu tenho mais de 60 arquitetos que estão ali compartilhando comigo do dia a dia, eu falo um pouco do meu dia a dia, de como são os processos, e sempre tem muita gente com dúvidas, né? A gente compartilha muito sobre isso. E eu percebo que o arquiteto, muitas vezes, tem um ego muito inflado de achar que só ele pode fazer, só o dele vai ficar bom, e aí não consegue crescer nunca, porque você sempre vai ficar centralizado numa única pessoa. É como se só você fosse criativo, só você faz o projeto bem feito, só você sabe fazer um bom detalhamento. E esse ego é que atrapalha, na minha concepção, no meu ponto de vista, é o que atrapalha muitas sociedades. Quando duas pessoas não reconhecem o serviço prestado um do outro, né, e valoriza. Não, mas a Aline é muito comunicativa, ela está captando clientes. Aqui eu sou mais da produção, então vou ficar mais na produção. E entender esses diferenciais e valorizar e respeitar também. O mesmo canal, né? Que tem sociedade, tem que se complementar, fica disputando a mesma coisa. Isso serve também para relacionamentos amorosos, né? Com certeza. Porque o relacionamento nada mais é do que uma sociedade. Você escolhe aquela pessoa para estar do seu lado na sua vida e ela precisa te complementar, ela precisa torcer por você. Ela precisa acreditar em você, confiar em você, admirar, né, e valorizar. Então, eu acho que a sociedade dá certo quando as pessoas também têm esse mesmo... Mas eu acho que faltou um pouco também de maturidade. Se a gente tivesse... Eu tenho certeza, se a gente tivesse
no nível de maturidade que eu tenho hoje, que ela tem hoje, eu acho que a gente estaria conquistando o mundo. Se eu estou conquistando o nacional, eu acho que a gente estaria no nível mundial. Mas tudo é uma trajetória. Ah, sem dúvida. Eu também já fiz um monte de cagada. E eu falo que é trajetória. É a preparação, né, Calil? Preparação. Preparação. É ruim porque você fica assim, por que eu cometi esse erro? Mas aquele erro serviu para poder você não fazer o próximo erro. Sim. E evitar errar de novo aquilo. Por muito tempo eu fiquei magoada daquele sonho não ter dado certo. Porque quando você cria um escritório, você também sonha com tudo que pode vir com aquilo, né? E eu fiquei frustrada no sentido, nossa, agora que eu mudei para Uberlândia, comprei um apartamento, fiz todo um investimento aqui, eu não conhecia ninguém em Uberlândia. E aí, por muito tempo, eu fiquei, poxa, e agora? O que eu vou fazer? Então, como que eu volto? Se eu vou voltar para Vazante com uma mão na frente e outra atrás? Com aquele sentimento, né? Tipo, poxa, não deu certo. Perca. Exatamente. E quando você sai de Vazante, vem para Uberlândia, porque você começa a fazer aqui... A gente criou essa sociedade. Cria essa sociedade. Quando você começou em Uberlândia, eu fiquei me questionando, porque você se formou em Uberaba. Eu fiquei vendo sua trajetória nesses anos... E vendo isso, eu falei, por que ela não veio para Uberaba? Que ela já tinha algumas pessoas conhecidas. E eu acho que você fez muito bem vir para Uberlândia. Porque é uma cidade que em franco desenvolvimento também, né? Sim. Assim, Uberaba tem seu ritmo, é legal, mas Uberlândia é um ritmo totalmente diferente, eu acho que nível nacional. Quando eu decidi sair de Vazante e abrir a sociedade em Uberlândia, antes de abrir a sociedade aqui, eu estudei um pouco algumas cidades, porque eu já estava querendo sair de Vazante. Eu estudei as cidades que mais cresciam. Olhei Paracatu, que era pertinho ali, que também estava num boom de crescimento, principalmente imobiliário. Na época, Rio Verde, no Mato Grosso, bombado. Sinop e Uberlândia. E Uberlândia eu vinha para cá todo mês, né, por causa da pós-graduação. Então, eu já tinha esse relacionamento com essa arquiteta específica. Eu falei, poxa, eu acho que é isso. E aí foi uma experiência e foi muito boa. Igual, no início eu comecei a me questionar, nossa, será que eu fiz certo? Deu tudo errado? Normal. Aí você se questiona. Normal. Hoje eu olho para essa experiência que eu tive e eu sou tão grata por ter tido essa experiência. E até por ter dado errado, porque se não tivesse dado errado, não teria dado certo agora, entendeu? Então, assim, eu tenho muita gratidão por todas as fases da minha vida. Pelo não do meu pai lá no início, por ele ter falado, vem para Vazante. Foi ótimo. Hoje eu tenho certeza que você agradece na mesa com ele almoçando, na visita na família. Eu tenho certeza que você vai falar assim, pai, obrigada porque me ajudou na minha trajetória. Sim. Né? E, assim, se eu não tivesse ido para Vazante, eu não teria tido a experiência em obra. Eu acho que se eu tivesse direto para um escritório em São Paulo, eu sempre estaria na cadeira projetando. Eu não teria tido a experiência em obra, que foi, para mim, um grande diferencial hoje como profissional, que eu levo para os meus clientes, é essa expertise em obra. E é saber executar qualquer tipo de projeto e arrumar solução para qualquer tipo de problema. Então, assim, às vezes o fornecedor fala, isso não dá certo. Eu falo, dá, porque eu vi. A gente inventa um jeito... A gente vai conseguir. E aí a gente inventa. Eu sempre tenho essas ideias malucas, então eu pego o fornecedor e falo, não, a gente vai dar conta de fazer, vamos arrumar a melhor forma. E eu levo muitos fornecedores do meu lado, assim, tipo, como eu faço algo melhor, né? É sempre com a expertise de outra pessoa que está mais por dentro do que eu. Por exemplo, uma marmoraria. É claro que ele vai saber muito mais sobre detalhamento de um mármore, de qual mármore é melhor e tal. Né? Ele vai ter muito mais experiência. Então, eu quero sempre trocar esse contato com o fornecedor. Dia a dia nisso, exatamente. Nesse assunto específico. Então, quando eu criar alguma coisa diferente, eu logo levo para o meu fornecedor, para o meu parceiro, para trocar ideia e trazer a melhor solução para os meus clientes. Bom, aí você começou a sociedade aqui em Uberlândia. E nessa sociedade, durou quanto tempo? Durou 1 ano, exatamente 1 ano. E aí você falou, não deu... Agora vou caminhar carreira solo. Essa sociedade tinha um outro nome. E aí, quando eu resolvi voltar e ficar sozinha de novo, eu falei, não, agora vai levar o meu nome. Meu primeiro escritório também não tinha meu nome. Mas as pessoas sempre... Como chamava? Provence. Provence. Horrível. E o segundo? O segundo, ímpar. Ímpar. E aí o terceiro, que é solo? Que aí eu levei o meu nome. Aline Borges. E aí eu já comecei com muito mais estrutura, que aí eu falei, poxa, eu preciso de um cara para fazer minha logo. Aí eu trouxe um brand para ele, que é até hoje o mesmo. Que eu já tinha essa linguagem do que eu queria.
Então, que era a questão do minimalismo, do alto padrão, né? Eu busquei marcas como referências, tipo Chanel, Prada, né? Que sempre tem o fundo branco, a escrita preta, aquela formalidade, né? O minimalismo mesmo, em tudo, Certo. assim, na comunicação, em tudo. E até hoje eu levo, e foi muito bom ter feito no meu nome, porque eu acho que reforça ainda mais a marca, assim, querendo ou não, e todo escritório de arquitetura tem uma mente criativa por trás. Tem que ter. Né? E, ponto de referência. e as pessoas sempre vão lembrar do seu nome. É. O nome é a coisa mais importante que a gente tem, que a gente leva. Então, acho que foi uma boa jogada. Nós temos vários fornecedores que nós temos a assinatura da Fernanda Marques. Como chama o escritório da Fernanda Marques? Fernanda Marques. Então, quer dizer, é assim. A gente se questiona um pouco, tipo, de pensar assim, mas será que as pessoas que trabalham ali vão se sentir parte? Mas eu acho que vai muito além disso. Com os meus colaboradores, a gente sempre faz planos de metas, de carreira, a gente sonha junto. A conquista da Casa Cor não foi uma conquista individual, foi uma conquista em grupo, foi algo que a gente desejou fazer juntas. Uhum. Então, acho que não tem a ver com o nome. É muito mais sobre a cultura que você traz para a empresa, assim. Eu estava numa reunião com o Alexandre Aguirre, aqui de Uberlândia. Uhum. E aí eu peguei e terminei o projeto, marquei ele no Instagram e marquei ele, Alexandre Aguirre. E aí ele me chamou no privado e falou, Calil, marca lá, Alexandre Aguirre e Associados. Quer dizer, eu peguei e falei assim, legal, quer dizer, ele falou, não, marca desse jeito, porque eu quero que as pessoas sintam parte do escritório Alexandre Aguirre. Uhum. Então eu achei interessante também, porque deu essa puxada para poder todo mundo se sentir parte. Lá no escritório, uma coisa que eu faço muito é sempre considerar o nós. Então, às vezes eu fiz o projeto sozinha e eu apresento para o cliente, nós pensamos, nós idealizamos. Legal. Eu acho que eu brinco dos 3 R's, né? Reconhecer, recompensar e remunerar. Porque não adianta também você só querer trazer, vamos fazer parte de um grupo. Tá, mas e o resto? Aí na hora que ganha uma viagem, vai só você. Na hora do dinheiro, não é bem remunerado. Então, eu acho que existem esses 3 pilares que são importantes para você criar pessoas engajadas. Né? Reconhecer, recompensar e remunerar bem. Isso em qualquer time. Em qualquer time. Se você não tiver esses 3 R's, gostei, viu? Vou copiar. Eu costumava abordar de outra maneira, mas eu falo que se não tiver uma boa recompensa, por que eu também vou me dedicar tanto? Todo mundo trabalha por recompensa. Não é? Eu falo, reconhecimento. E eu acho que como você começou lá com o escritório em Vazante, eu comecei também como funcionário de outras lojas, eu ficava vendo o outro lado. Então, hoje, muitas coisas que o meu time, às vezes, chega para me pedir, eu já falo, você quer isso, né? Porque eu já fui do outro lado. Então, eu sei o que a pessoa quer. E cada pessoa é de uma forma. Eu tenho 3 pessoas no meu time. Hoje, meu escritório é muito reduzido, até porque uma das estratégias que eu tenho como empresa é não ter uma empresa inflada, uma empresa muito grande. Porque eu quero atender poucos clientes para ter um atendimento personalizado. Então, eu tenho uma outra ideologia de vida, que é o que eu quero levar para mim. Mas hoje tem 3 arquitetas, todas arquitetas formadas com bastante experiência. E cada uma é tão diferente uma da outra. E é interessante que cada uma se sente recompensada e reconhecida de uma maneira. Eu tenho a Kellen, por exemplo, que adora comunicar, ela comunica muito bem. Então, sempre que tem algum evento que eu posso, ela vai no meu lugar. Ou, por exemplo, recentemente a gente fez um prédio da Max Construtora, o Levan. E aí teve uma... Max é daqui de Uberlândia? A Max daqui, sim, construtora. A Max é do mesmo grupo Max dos supermercados? Não. Ah, tá. Max Construtora fez o Levan, o Grego, o Garnet, tem bastante empreendimento, a maioria a gente que assinou. E aí, em um desses empreendimentos, tinha que fazer uma palestra, ia estar uma galera e tal. Eu falei, só pedi para ela ir me representando e não expliquei o que ia ser, não. E aí ela, não, topou na hora. Chegou lá, era ela falando. E aí ela, Aline do céu, só que ela amou. Ela voltou vibrando, que ela falou assim, Aline, foi tão legal, porque eu conversei com o pessoal das imobiliárias e tal, e vai ser muito bom. Então, ela se sente reconhecida quando eu coloco ela no palco ao meu lado. Com certeza. Diferente da Nath, que é super tímida. Ela jamais faria isso. E ela trabalha com você faz tempo também, a Nath, né? As 3 trabalham mais ou menos há 2 anos e meio. Ah, tá. Tem menos tempo.
Foi quando eu mudei para São Paulo, mas nessa transição que elas vieram. Aí, olha só, então nós começamos lá em Vazante. Quanto tempo? Já vai dar 2 horas. Não, tá tranquilo. Ó, começamos em Vazante, aí mudou para Uberlândia, Sim. com sociedade. A sociedade não foi tanto. Começou o escritório independente, a Aline Borges. E aí, quer dizer, então já tem 6 anos de escritório próprio, a Aline Borges? 6 anos. Praticamente 6 anos. 6 anos. E nesses 6 anos, aí você ficou quanto tempo só Uberlândia? Ai, agora que você falou esses números aí, parece que eu acho que foram 4 anos em Vazante, 1 ano com sociedade, e aí agora vai completar 5 anos de escritório. 5 anos. Praticamente. Então, 11 anos de formado. Olha aí. É isso. Voou, hein? Foi em final de 2012 que eu formei. Uau. Final de 2012. Então, quer dizer, nessa trajetória, você já está aí 5 para 6 anos no escritório só Aline que Borges. leva meu nome. Quando eu comecei o escritório sozinho em Uberlândia, que foi esse baque, né? Como é que eu volto para Vazante depois de tudo, né? Eu vou ter que ficar aqui. E eu me vi numa cidade sozinha, não conhecia ninguém, não tinha parente. Aqui eu não era a Aline, filha do Dr. Milo, né? Eu era mais uma. Eu sabia que tinha muitos arquitetos na cidade. Mas eu não quis desistir. Eu falei, eu vou continuar e seja o que Deus quiser. Coloquei, como eu sempre faço, coloquei na mão de Deus. E as grandes pessoas vitoriosas são assim. São colocadas à prova se elas são fortes ou fracas. Não pode desistir, não. Eu não desisti. Eu acho que é das normas aí para ser um empreendedor, ter Com persistência certeza. e resiliência. Mas no dia 1, assim, saí da sociedade, eu tinha uma amiga que trabalhava num dos melhores prédios aqui comerciais, ali no Torre Sul, que era chiquérrimo. Eu falava assim, meu sonho é trabalhar aqui. E ela trabalhava lá. E ela falou, Aline, tem uma sala para você quer? Eu arrumo. Eu sempre tive... muito interessante. Deus vai colocando pessoas estrategicamente na minha vida que me dão nem um passo, assim. Eles me abrem umas portas que eu falo, gente, eu sou muito sortuda. Mas aí vai naquele que você mesmo falou. É que também você enxerga a oportunidade. Pode ser. Mas aí ela me abriu as portas desse espaço. Eu já comecei meu escritório ali, então já trouxe uma autoridade pelo local que eu estava. Logo menos eu tive uma indicação de uma das clientes. Te interrompendo, mas eu fiz as 2 coberturas lá. Nós fizemos trabalho na Empar e fizemos no senhor Sérgio Ribeiro. Então, eu fiz um co-work lá para eles. Sim. Tive uma oportunidade que eu fiz a laje inteira, ficou bem legal. Mas aí nisso já começou a vir clientes de indicação da época de Vazante, de Patos, e me indicaram, por coincidência, era uma cliente de Uberlândia. Eu falei que eu estava em Uberlândia, ela achou o máximo, e aí começou pingando, né? Por indicação, foi um e outro, mas uma coisa que eu fiz que eu acho que mudou bastante a trajetória foi que eu comecei a ir em todos os eventos de arquitetura. Eu ia em todos os eventos, não podia ter um evento, um cafezinho que eu estava indo. Eu tomava uns 10 cafés por dia, se brincar. E aí, nisso, eu comecei a fazer muito contato, principalmente com os fornecedores e lojistas. Então, eu fui conhecendo as pessoas. Aí, não sei se você lembra da época do Bistrô da Moda, em Uberaba. Lembro. Para quem não sabe, Bistrô da Moda foi quando eu tinha um blog de moda, né? E na época da arquitetura mesmo, eu estava na faculdade e sempre postava, tinha várias parcerias com lojas, com o shopping de Uberaba. E essa época me trouxe... A Aline, quando você fez faculdade em Uberaba, a Aline alta, sorrisão, cabelão, o que está aqui hoje? Não tinha um lugar que a Aline chegava que todo mundo parava para poder ficar vendo a Aline. Ai, meu Deus. Era incrível, de verdade. Você sempre conseguiu ter essa imponência. Chamar a atenção. Bom. Chamou muita atenção. Com 2 metros de altura, né? Não, mas o que eu mais lembro de você, que você não pode perder nunca, é esse sorrisão largo, cheio de alegria. Ai, que bom, que bom. Bom ouvir isso. E eu lembro bem. Então, o blog da moda eu lembro também. Então, o Bistrô da Moda me fez perceber... Bistrô da Moda. Bistrô da Moda. O Bistrô da Moda me fez perceber que é muito legal você ter parceiros. E a troca da influência, né? Então, eu postava em troca de uma roupa. Eu postava em troca... Naquela época, eu já tirava uns 5 mil por mês com blog. E nem era... Né, assim, a gente fez um blog bem estruturado, era bem bonitinho. Malu, tem chance, hein?
Era um blog bem bonitinho, a gente estruturou bonitinho o site, tudo bonitinho. As fotos super profissionais, a Dani Martins que fazia na Lembra época. da Dani? Ainda faz minhas fotos, muitas fotos dela que faz pra mim. Mas eu percebi o poder da influência ali. E quando eu vim para Uberlândia, que eu me vi sozinha e comecei a ir nesses eventos, eu comecei a divulgar muito. Então eu comecei a postar, todo dia eu postava que eu estava num evento, que eu estava com fulano de tal, que eu estava com ciclano. E isso foi me trazendo muita autoridade, não em Uberlândia só, mas eu comecei a ser vista como autoridade também nas cidades tipo Patos de Minas, Vazante, que olhava para mim como, nossa, olha lá, ela é a arquiteta que deu certo. E eu jurava que você era de Patos de Minas. Eu sou nascida em Patos, eu sou patense. Eu sou patense. Então não estou errado. Não, tá não. É que meus pais moraram em Vazante muitos anos. Mas aí eu comecei a postar tudo que eu ia, onde eu ia, eu postava, marcava as lojas, aí as lojas me repostavam, e eu comecei a ganhar seguidores, logo começou a vir os clientes. E aí as oportunidades, igual eu estava nesse cowork, surgiu uma oportunidade de fazer o cowork lá em cima, de uma pessoa que era influente, e aí vai trazendo outra, que vai trazendo outra. E de repente o escritório já estava, eu tinha na época 12 ou 15 colaboradores dentro do escritório. Uau! Então eu tive um escritório muito cheio. Só que com 0 processos, Calil. Eu ficava irritada, porque aí eu entregava, delargava, né, como se diz, entregava na mão das pessoas e quando voltava para mim eu tinha que corrigir e tal. E eu não tinha desenvolvido em mim o que hoje eu considero que está bem desenvolvido, que é a questão da liderança e a responsabilidade em ter pessoas com você, né? Não é uma brincadeira. Não. Então... Naquela época, né, eu não sabia delegar funções, eu não tinha processos estruturados. Meu escritório, por mais cheio que ele estava, eu tive 100 clientes em um ano. Então, imagina 100 clientes, 100 obras, ao mesmo tempo acontecendo. Para você ter 100 obras, com certeza teve obra que você não conseguiu ir. Possivelmente. Eu tive... Até que o índice de satisfação foi grande, porque eu entregava um bom projeto, a gente fazia um bom trabalho, mas a minha satisfação comigo estava muito ruim, porque eu vivia para a arquitetura, eu não tinha tempo de nada, de me cuidar, não tinha tempo de ter namorado, eu não tinha tempo, eu só vivia para a arquitetura. Eu ficava 24 horas em função do meu trabalho. Eu perdi completamente... eu achava lindo falar que eu não tinha tempo para nada. As pessoas me perguntavam, tem como? Não tem, estou sem agenda. Não. Hoje o povo me pergunta, eu falo, claro, vamos, a hora que você quiser. Tenho tempo livre, mas naquela época era impossível você fazer uma reunião de meia hora comigo, porque tinha muita demanda, muita coisa acumulada, muita entrega atrasada, era uma loucura por falta de processo, por falta de uma boa liderança, por falta de estabelecer metas, horário e tudo mais que a gente vai aprendendo com o tempo. Prioridades. Eu costumo falar isso. Tem coisas na vida da gente que você tem que colocar como prioridade e não abrir mão. Hoje, por exemplo, eu tenho 2 filhos. Então, eu tenho prioridade. Meu sábado e domingo, minha prioridade são os meus filhos e minha esposa. Porque de segunda a sexta, eu ainda não consigo desligar tanto do trabalho, até porque eu tenho alguns objetivos que eu preciso dedicar horas trabalhadas. Mas sábado e domingo eu não abro mão. Vamos fazer isso? Vamos no show? Não posso. Mas você não vai ficar enjoando de ficar em casa? Não, pelo contrário, é um dos lugares que eu tô ficando pouco. Não, eu tô ficando pouco, eu preciso ficar lá. Então, é isso, assim, eu coloco como prioridade. Quais são a minha prioridade? Né? Isso é importante. Eu acho que é normal nessa fase, quando você está começando, pegar todo tipo de cliente, todo tipo de projeto. Eu acho que faz parte desse processo. Eu não falava não para ninguém, só que aí eu falava não para mim. O tempo inteiro eu me negligenciava em relação à minha saúde, em relação ao meu sono, em relação à minha vida social. Aí não tem como ter vida longa, né? Não, porque eu estava saturada. E quando você vai ficando trabalhando tanto assim, chega uma hora que você olha para o seu trabalho e você não gosta mais do que você faz. Então foi o que aconteceu comigo. Eu olhava para a arquitetura e a arquitetura sempre foi... Eu me descobri muito arquiteta, porque eu entrei na arquitetura meio que também por orientação do meu pai. Ele é um guia muito certeiro em tudo que ele fala. E eu sempre fui a péssima aluna, sempre tirei nota ruim, sempre fui do fundão. Na época do Zé Ferreira era triste, porque lá eles tinham
índice de qual lugar que você estava, né? E eu sempre estava, tipo, nos últimos lugares na minha sala e do colégio inteiro. Então, assim, eu nunca fui boa aluna, sempre me senti burra em tudo que eu fazia. E quando eu fui para arquitetura, foi o primeiro lugar que eu me senti inteligente. Mas, assim, deixa eu pegar o seu termo. Você falou, me senti burra. Você se sentia burra ou porque você falava, eu não quero me dedicar nisso, que isso não vai me dar... Eu acho que hoje em dia é muito mais estudado as coisas, né? Então, se o menino não presta atenção em alguma coisa, se ele é mais lerdinho, já mete logo um TDAH nele e tem soluções. Mas na minha época não tinha muito isso, né? Bullying era zoação. TDAH era lerdeza. Então, eu sempre fui lerda. O que é isso? Eu olhava para o professor, olhava ele explicando tudo, nada estava entrando na minha cabeça. Ele estava abrindo e fechando a boca e eu estava desenhando. Então, assim, não é que eu não entendia, mas é porque a forma de ensino não me conquistava. Eu não conseguia aderir àquela forma de ensino. Hoje, tudo que eu pego para estudar, para ler, eu aprendo. Então, eu acho que era uma forma. A forma que era me ensinado não era a forma que eu conseguia entender. E aí, quando eu entrei na arquitetura, eu me deslumbrei, porque eu virei a nerd. Que era desenhar, que era a coisa que eu mais gostava de fazer. Mas não só isso. Com certeza também você prendeu mais sua atenção. Porque era uma matéria, tudo que estava sendo ensinado ali era algo que me conquistava. Exatamente. Então, quando eu estudava História da Arte, eu ficava assim, fissurada. Eu falava, nossa, que legal, que bacana. Antropologia, ninguém gostava. Eu falava, nossa, que matéria massa, é isso. E eu comecei a me sentir muito nerd. Tanto é que na faculdade, na UniUB, eu sempre me destaquei como uma das melhores alunas, tanto nas entregas. Fiquei dentro do escritório modelo de arquitetura, que tinha meio que um concurso para estagiar nesse escritório. Então, sempre fui um destaque nessa área da arquitetura. E me senti muito bem fazendo isso, né? E a arquitetura, para mim, sempre foi um momento gostoso. Eu nunca fiz um projeto de uma casa com ódio ou com raiva. Ou por fazer. Ou de forma... Não, sempre gostei. Tanto é que eu virava noites trabalhando porque eu gostava daquilo. Eu entrava num flow de criação e, se deixar, eu fico 2 dias fazendo o projeto ali, gostando. E eu fazia muito isso quando eu era adolescente no The Sims, né? Virava as noites ali brincando no The Sims, fazendo casa, destruindo casa, fazendo casa, destruindo casa. E aí, nessa época que eu estava com 100 clientes, eu comecei a olhar para a arquitetura e não gostar daquilo. Que ano é isso? 2019. Recente até. Recente. E quer dizer, você pegou então 100 clientes em 2019. Em um antes de pandemia, que pandemia ainda tudo se potencializou em obra. A pandemia mudou totalmente. Porque em 2019 eu percebi que eu continuava sem vida, o dinheiro também não tinha tanto dinheiro, porque como eu tinha uma equipe inflada, eu tinha muito custo, o custo era muito alto. Torre Sul? Não, eu já tinha ido para a Rua da Carioca. Certo. Eu tinha história ali na Carioca. E aí eu olhei para aquilo e falei, não é o que eu quero. Não é o que eu quero. Eu tinha muito projeto comercial que exigia uma rapidez, né? Uma dinâmica muito diferente de casa. E aí eu falei, o que eu gosto de fazer? Parei e falei, qual cliente aqui? Eu peguei fiz vários cursos nesse tempo, porque eu falei, não é possível que eu tenha 100 clientes e não estou ganhando dinheiro. Tem alguma coisa errada. Aí eu fui aprender. Trabalhando à noite, passando estresse e o dinheiro não aparece. Não era o dinheiro que eu almejava. E aí eu fui fazer curso de empreendedorismo, de inteligência emocional, fiz curso de marketing, fiz curso de gestão específica para escritório. Fiz tudo quanto é tipo de curso que você imaginar. Virei fã de coaches e coaches. Então, comecei a seguir vários coaches, enfim. Comecei a mudar meu mindset mesmo sobre carreira, sobre propósito de vida. E aí, quando eu vi que eu tinha 100 clientes, eu peguei a lista daqueles 100 clientes no ano de 2019 e falei, qual o cliente que eu gostei de atender? Quem são eles? O que é que eu gosto de fazer? E eu descobri que eu gostava de fazer casa, arquitetura, construção, praticamente. Mas eu gosto também da parte de interiores, mas aquilo que meu olho brilhava era para planta, projeto de casa, construção, arquitetura em si. E eu falei, eu vou fazer isso. E aí, de novo, tem que ter coragem, porque você tem que começar a falar não. E aí, dentro de todos os cursos que eu fiz... É libertador. Falar não é libertador. Sem dúvida, sem dúvida. Foi um divisor de águas, assim. E aí eu comecei a me posicionar. Aí eu me posicionei de várias maneiras. Todos os cursos também me trouxe esse conhecimento, mas eu me posicionei quanto a preço, então eu subi muito meu ticket médio.
Então, para começar um projeto comigo, tinha que ser acima daquele valor, senão eu não fazia. Me posicionei quanto à marca e estilo, né, pessoal. Eu fiz uma consultoria de estilo, fui entender qual que era o meu estilo mesmo, o que eu gostava e por que eu não estava me sentindo tão bem. Lembra que a gente falou sobre se valorizar? Nessa época, eu percebi que a minha autoestima estava muito baixa. E como eu olhava aqueles projetos e não gostava do que eu estava entregando, como eu entregava de qualquer jeito, eu olhava e falava, não pode valer muito. Então, eu não valorizava o meu trabalho. Eu olhava meu projeto e falava assim, ai, tá bom, esse é um projetinho, tá bom, isso eu faço. Eu achava que como era muito fácil, sempre a arquitetura foi muito fácil para mim, como eu ia desenvolver rapidinho, eu não colocava preço nem valor naquilo. E aí, quando eu parei, comecei a me valorizar, me vestir melhor, cuidar mais de mim, eu comecei a ver a transformação que eu colocava na vida das outras pessoas com o meu projeto. Olha que interessante. E a diferença... E uma cliente minha foi essencial para isso, que foi a Cláudia. Ela virou para mim e falou assim, Aline, de tudo que eu fiz na obra, a coisa que eu paguei mais barato e que mais valeu a pena foi o seu projeto. Porque sem você nada disso teria acontecido, mas foi o que menos me custou e que sem você nada disso teria acontecido. Ou seja, aí eu falei, cara, se não fosse o meu trabalho, esse valor que a casa dela hoje tem, é um investimento, ela não teria, tipo assim, se fosse outra pessoa fazendo, ela não teria vendido essa casa do preço que ela vendeu. Porque uma coisa que eu percebo não adianta você vir comprar um piso mais caro ou a cortina mais cara, se o projeto não conversa, se o projeto não é agradável, não é bonito, bem criado. O bom arquiteto é aquele que faz boas escolhas com o budget do cliente. Então, o cliente pode ter pouco dinheiro, mas se o arquiteto for bom, ele vai fazer as melhores escolhas e a casa vai parecer, assim, altíssimo padrão. Sofisticada, clean, atemporal, né? Que vai passar anos, ela vai continuar bonita. Tem que ter um arquiteto bom. Mas, principalmente, desenvolver uma boa planta. Não tem nada pior do que você entrar numa casa que a planta não faz sentido, né? Você olha para aquele quarto e fala assim, por que ela não colocou 15 centímetros a mais? Por que entendeu? Faltou aqui 20 centímetros. Ontem um cliente de Uberaba, ele me ligou explanando uma indignação dele com um projeto que ele recebeu, que no gourmet dele, na bancada, se colocar a banqueta na bancada, uma pessoa não passa atrás. Tem uma parede logo na sequência. Ele estava indignado. Aí também, assim... Existem erros grosseiros, né? Mas também, às vezes, nessa entrevista que o arquiteto, a arquiteta faz com o cliente, precisa o cliente também colocar um pouco mais de atenção. Sim. Né? Porque, por exemplo, você está falando do projeto. Eu chego em obras... que eu olho o projeto está dentro de um armário dobrado, ninguém abre, ninguém vê, e aquele projeto gastou dias e dias, às vezes noites e noites para ser criado, e ninguém abre o projeto. Aí, na hora que está lá executado, a pessoa vira e fala, mas não é assim que eu queria. Falo, nossa, mas você não abriu o seu projeto na criação, na visita, você nunca viu? Eu tenho um lema dentro do escritório. É uma forma de atendimento que a gente padronizou lá dentro do escritório. Primeiro, que a gente não coloca limite de alteração. Então, o cliente pode alterar 100 vezes. Se ele não estiver 100% satisfeito com a planta, a gente vai continuar alterando. É claro que existe né, se o cliente não está gostando, talvez ele não está gostando de você. Então, tá tudo bem desistir da arquiteta. Mas enquanto ele está gostando de você, está gostando do que a gente está propondo, mas ainda tem alguma coisa em que ele não está 100% satisfeito, a gente vai alterar até ele ficar 100% feliz com aquela planta. E aí eu dou um exercício para os clientes. Toda vez que eu entrego um projeto de interiores ou de arquitetura, mas na parte de estudo, a gente sempre coloca as medidas nesse projeto. E aí eu falo para o cliente pegar uma trena e tirar a medida do que ele tem hoje. Porque o que a gente tem hoje é a nossa maior referência. Sim. Então, por exemplo, se eu estou aqui nessa sala e eu sei que aqui tem 5 metros, esses 5 metros vai ser legal para mim? Tá pequeno? Tá grande? Ou, sei lá, a minha mesa, essa mesa aqui tem 2 metros. Eu queria uma mesa maior ou menor? E essas medidas são fundamentais, porque o cliente também tem que entender. Quando você vai comprar um carro, eu, pelo menos, vou comprar um carro. Eu vejo vários vídeos de comparação. Sim. Eu vejo um vídeo se aquele carro é bom, se não é, se o motor é bom, se não é. Quando eu vou comprar, sei lá, qualquer coisa que você vai comprar que tem um valor agregado, que tem um custo mais alto,
você faz pesquisa. Tem que ter essa participação do cliente em querer buscar óbvio. também, né? O projeto nunca é feito só pela mão do arquiteto, são 4 mãos. Se o cliente está optando por fazer uma casa, ele coloca o programa de necessidades dele, ele traz algumas referências que ele quer, não é um projeto só do arquiteto. Se fosse só do arquiteto, ele compra a casa pronta. Sim. Boa. Certo? Boa. É 4 mãos. São 2 pessoas ali, no caso, o cliente e o time dos arquitetos, Sim. fazendo um projeto em conjunto. Precisa ter a personalidade do cliente também. E ele precisa ter consciência de tudo que está. E é muito engraçado, porque os nossos clientes têm tanta consciência do projeto deles. Tem cliente que eu chego na obra e eles falam, não, aqui tem um detalhe que você colocou que eu não lembro, mas o cliente lembra. Não, aqui você não lembra? Você colocou um rodapé assim, assim, assim? Eu falo, poxa, que bom, porque sinal que o cliente leu, entendeu, Sim. consumiu aquele projeto, absorveu o projeto. Mas, por exemplo, para mim poder conseguir absorver também, para você pegar e tá aqui, o Calil quer contratar a Aline Borges para fazer um projeto. Uhum. Aí eu falo, Aline, quero construir uma casa. Eu quero construir essa casa e eu quero contratar você. Ah, legal, Calil, ok. Tá. Qual é o próximo passo? O que você faz? Ah, nos ajustamos em preço. Ok, tudo bem. E para você construir um projeto que atenda a minha família, a minha necessidade, o que você faz? Hoje, dentro do escritório, a gente tem um processo que eu acho o máximo, que a gente tem uma consultoria de estilo específica para cada cliente. A gente percebeu ao longo do tempo, com a experiência, que muitos clientes chegavam com um estilo que eles achavam que tinha. Por exemplo, eu sou clássico. E, na verdade, a pessoa era rústica. Entendi. Tinha um estilo rústico. Que ela achava que clássico era uma coisa, mas ela mal sabia o que era clássico, o que era... Então, a primeira coisa é explicar para o cliente os estilos que existem. Mostrar referências, novas referências. Porque se você sempre anda no mesmo condomínio, você sempre vai ver as mesmas casas. Sim. E vai achar que aquelas são as referências ideais. Mas existe um mundo tão vasto de outras possibilidades de arquitetura. Então, a gente sempre tenta trazer coisas, tendências novas, arquiteturas diferentes, entendendo a linguagem e o estilo que aquele cliente se apresentou. E a gente faz isso com uma consultora de estilo, que é a Fabiola, que é a minha consultora de estilo particular. E ela percebe o estilo do cliente através de vários exercícios e formulários que eles preenchem. E aí ela repassa para nós qual é o estilo ideal para aquele cliente. Estilo tanto de arquitetura quanto de interiores. Mas, assim, é engraçado que existe uma mentalidade hoje ainda que a gente precisa trabalhar, que eu acho que o cliente, a gente precisa explicar para ele como que funciona. E os clientes contratam um arquiteto depois que já comprou o lote, certo? Normalmente. E é um erro, porque muitos clientes erram na hora de comprar o lote. Compra um lote achando que vai dar para fazer uma coisa. Super dica essa, hein? É muito importante. Se você está pensando em comprar um lote, é a hora de você contratar o arquiteto. É nesse momento o ideal. E aí também vai da nossa classe como arquiteto, porque a gente tem que prestar esse serviço como consultoria de compra de lote. É um serviço que a gente tem no escritório também, onde a Kellen, que é uma das arquitetas que trabalha com a gente, que sabe tudo de norma de condomínio, manja tudo, ela dá essa consultoria de compra de terreno. Então, por exemplo, você vai comprar um terreno, você quer comprar lá no Tamboré o terreno, e aí você traz a ideia, a gente está com esse terreno aqui, qual que vocês acham que é o ideal? A gente já faz uma projeção do que você pode construir, se aquele terreno vai ter uma luz num sol norte, no fundo do seu terreno, que vai prejudicar, por exemplo, sua área de lazer, ou se ele é muito fino, e aí você tem que ter um afastamento lateral que vai prejudicar a distribuição. E essa análise praticamente quase nenhum cliente faz. Não, pelo contrário. Eu chego a te dizer que eu nunca escutei um escritório falar isso. É porque eu acho que toda profissão você vai moldando. E aí é parte dos profissionais também ir melhorando isso. Porque os clientes, quanto mais eles conhecem sobre a profissão, melhor fica a nossa profissão também. Sim. Né? A gente vai aprimorando e os clientes também vão ficando com outra visão. O cliente de Uberlândia é diferente do cliente de Vazante. Ele exige mais do que o cliente de Vazante. O cliente de São Paulo exige o dobro do que o cliente de Uberlândia exige, porque o nível profissional vai subindo também. Sim. Então, por exemplo, agora eu estou estudando sobre artes. Eu estou fazendo curadoria de arte, porque eu preciso aprender sobre isso, porque hoje o meu cliente exige que eu saiba. Exige arte. Quer dizer, às vezes você propõe... Por exemplo, eu tenho 2 telas do Gabriel Wickbold.
E eu adoro o Gabriel já expôs dentro do G4, a gente adora o Gabriel Wikipedia. É um artista que está muito em alta ali, expõe direto no Rosenwood, já expôs em Londres, Nova York, Miami e tal. E eu comecei a querer conhecer também mais sobre arte. Por quê? O cliente de Uberaba, Araxá, poucos vão querer comprar uma obra de arte. Mas um cliente em Uberlândia, um cliente em Ribeirão, em São Paulo, ele quer. E como que você fala, o que é isso? E porque é exatamente isso. Por que eles querem? É porque ali existe já uma cultura, Sim. onde as pessoas costumam ir no museu, então presencia isso. E aí vai aumentando o nível de conhecimento. Quanto maior o nível de conhecimento do cliente, mais ele vai exigir daquele profissional. Quanto mais você conhece de cortina, mais você vai exigir do profissional de cortina. Com certeza. Concorda? Sim. Então, quando a gente ensina as coisas para o cliente, ele começa a exigir mais de todos os profissionais. E aí toda uma classe cresce junto. Que aí a gente começa a tentar ser melhor e melhor e melhor. E aí isso é uma adaptação. Então, a questão do terreno foi algo que a gente foi percebendo, tanto do terreno quanto da consultoria de estilo, foi algo que a gente foi percebendo e quis aprimorar para dentro do nosso escritório. E a questão do terreno, gente, é muito importante. Teve uma cliente que ela quer uma casa que é para o resto da vida dela, e ela queria uma casa térrea, só que ela comprou um lote que tinha 18 metros de desnível. 18 Uau, metros descia. Um buraco. Era um lote muito grande, mas tudo bem, são 18 metros. 18 metros a gente faz o quê? Faz quatro andares? Exatamente. Então, Nossa. a casa teve que ter escadas, por exemplo, para descer para a piscina, teve que ter várias escadas que, se ela tivesse procurado um arquiteto antes, já teria falado, não, esse terreno não serve para você se você quer uma casa térrea. Só que ela gastou em fundação. Ela ainda não executou, vai começar ainda. Mas é isso, existe... Conta ou não conta? Não, mas ela já está ciente. Existiu um pouco de arrependimento ali na hora que a gente vai mostrando algumas coisas, e aí, por isso, essa dor que o cliente sentiu, que a gente resolveu mudar e trazer esse novo serviço. Porque vários clientes, na hora que a gente vai oferecer para ele o projeto e explica, tipo, eles têm um programa de necessidade gigante, às vezes para um lote minúsculo. A gente fala, olha, não cabe, porque teve agora um caso recente, o cliente comprou a casa, também queria uma casa térrea, e ele comprou um lote num condomínio que a exigência é só 50%. Uau! Para meio que forçar as pessoas a fazerem 2 pavimentos. Só que aí a metragem que ele queria para a casa dele... Aqui em Uberlândia? Aqui em Uberlândia. A casa que ele queria era uma casa de 400 metros, só que ele só poderia construir 300, porque o lote dele era de 600. Então, a gente vai ter que subir 2 pavimentos justamente porque ele não... Obrigatoriamente. Porque ele quer 400 metros. Senão, a gente teria que ficar nos 300 metros, aí não ia atender o programa de necessidade por causa da compra errada no lote. Então, para quem está comprando lote, quiser... É sério, assim, é uma consultoria super barata que lá na frente vai fazer toda a diferença. Não, com certeza, porque até para mim, que está aqui no segmento há tantos anos, é uma das poucas vezes, para não dizer a única, que eu estou escutando falar de uma consultoria para comprar o lote muito com importante. o arquiteto. É e aí, mega sacada isso. Não, porque na hora que você vai comprar o lote, eles te oferecem tudo, né? Sim. Só que você não olha a norma, por exemplo, para você ver. Porque tem o afastamento frontal, lateral, tem as exigências de porcentagem, de permeabilidade. E aí, de repente, a casa que você quer não faz sentido estar naquele lote. Verdade. E é investimento. Casa, que é uma coisa que eu troco muita ideia com os clientes também, que é um investimento que você está fazendo. Aí você vai investir seu dinheiro, que você guardou a vida inteira, em um arquiteto que é mais ou menos, num projetinho. Então quer dizer... Enfim. Olha que interessante. Então, você pega ali... O Calil foi lá, contratou a Aline Borges para fazer o projeto. Você já começa pela consultoria do terreno. Qual terreno comprar. E ali, com certeza, você tem mais uma jornada com ele para poder tirar dele o que ele precisa. Exemplo. Teve uma vez que nós vendemos uma cervejeira Eletromec para um cliente que cabem 105 long necks. E aí ele falou assim, não, Calil, depois que entregou, já estava lá no lugar, ele falou, não, Calil, isso aqui eu bebo sozinho. Eu falei assim, olha, primeiro que você está bebendo muito, e segundo, foi mal precificado para você, porque, poxa, se você quer uma cervejeira que consiga ter capacidade de te atender uma festa,
essa não é a sua cervejeira. Então, quer dizer, faltou realmente uma conversa no projeto, orientação, para orientar e saber dele, né? Qual a sua necessidade? Esse cliente às vezes está reclamando do balcão que ficou pouco espaço atrás da cadeira. Mas, gente, e aí? Mas você falou para o seu arquiteto, ou o seu arquiteto conversou com você que você quer fazer uma festa para 50 pessoas no seu gourmet? A mudança, né, da gente agora só trabalhar com a arquitetura, hoje a gente só faz arquitetura residencial. Focou só residencial? Só residencial. Então facilita muito esse processo, porque a gente já sabe das coisas que dá certo, a gente já sabe das reclamações dos clientes. Tal cliente, por exemplo, uma reclamação muito que aconteceu muito durante esse tempo agora, dessa mudança, foi da churrasqueira, porque começou aquela questão da cozinha integrada. Quero tudo integrado. Uma cozinha para atender as duas coisas. Não precisa de cozinha separada, não. Vamos fazer a cozinha junto. E aí, quando o cliente já chega com essa ideia, eu começo a questionar ele. Eu falo, mas você tem funcionário todos os dias? Eu já ia questionar. Eu falo assim, dá bom isso? Você tem funcionário? Você almoça em casa? Como é que é o almoço? A minha reunião de briefing dura 3 horas com o cliente. Uau! Eu vou perguntando de ambiente por ambiente. Como que você acorda? Quem que arruma primeiro? Quem que vai primeiro pro banheiro? Te incomoda a pessoa ir pro banheiro? Você leva ela a pensar no dia a dia. Eu falo assim, imagina você entrando na casa. O que você quer ter? Na hora que você entra, você quer ter um aparador? Você quer já ver toda a vista lá de fora, ver a piscina, ou você prefere ter uma parede, uma privacidade? Então, a gente vai entrando com o cliente, caminhando dentro da casa, e não existe planilha não, tá? Esse negócio tem muito... tem um checklist de briefing, eu não ouso nada. Você absorve. É um podcast com o meu cliente. Eu sento com ele, fico 2 horas conversando e absorvendo tudo que ele está falando. E aí eu tento imaginar o que ele está imaginando. É um processo mesmo. Calil, você imagina você entrando na sua casa. E agora? Como é que é a sua casa? É uma garagem grande, aberta? É uma garagem fechada? Os meninos têm bicicleta? Tem. Você não acha que vai ficar bagunçada essas bicicletas ali, com essa garagem aberta? Aí eu começo a questionar e eles vão pensando em coisas que às vezes nunca passou na cabeça deles. Né? Será que eu preciso de um depósito para colocar coisa de piscina? Não sei, eu nunca tive piscina, mas eu estou aqui para dar esse norte para o meu cliente. Então, a gente vai conversando, entendendo, vendo as necessidades, trazendo soluções. E aí, muitas soluções que a gente traz para o nosso cliente novo são soluções que outros clientes trouxeram para nós. Por exemplo, a minha irmã, eu já fiz a casa de todo mundo lá de casa. Aí a última casa que eu tô fazendo... se não fizer, né? Não. Dizem, né, que se nem as pessoas que estão ao seu redor te contratam, é porque isso deve ser muito ruim. Então, lá em casa é uma exigência, pelo amor de Deus, me contratem. E eu cobro, tá? Falo, não, vocês vão entrar igual cliente, normal, vão passar por todo o processo, vão esperar 30 dias, normal. Então, lá em casa, todo mundo fez comigo, mas seguindo as exigências do time. E aí ela virou e falou assim, Aline, eu quero um ar-condicionado dentro da lavanderia. Aí eu falei, ninguém nunca me pediu isso, que loucura. Ar-condicionado dentro da lavanderia? Ela porque toda vez que a moça tá passando roupa, tadinha, é um calorão. Então eu falei, cara, que ideia genial. Vou começar a falar isso para os meus clientes. Aí hoje, toda vez que a gente vai falar da lavanderia, eu falo, o que você acha? Ar-condicionado? Você acha que faz sentido? Não? Põe mais ventilação? Aí eu começo a questionar coisas que às vezes um cliente que trouxe. Outra coisa que eu achei super legal, que eu também não tinha pensado, foi ter uma escada interna. Dentro, você está lá no seu pavimento, né, no 2º pavimento, você abre um armário e tem uma escada que te leva para o telhado. Para que isso? Para quando for dar manutenção não precisar quebrar nenhum telhado ou subir por fora, mais seguro e tal. Então, são algumas coisas que o próprio cliente traz soluções de vivências dele ou de experiências que ele teve. E a gente vai pôr no nosso caderninho, né? De coisas para oferecer e outras novidades. Know-how. Experiência. Não é? Experiência. Sem dúvida. Bom, aí, olha só, então vamos continuar na jornada. Vazante. Amanhã a gente tá indo embora. Não, Vazante, aí 4 anos, Sociedade em Uberlândia 1 ano. Escritório aí, sozinho. Escritório Aline Borges, Uberlândia, bombou, 100 projetos, loucura, cadê meu dinheiro? E aí, de repente, mudou todo o trajeto. E como que entrou São Paulo na sua vida? Então, essa grande mudança, né, me trouxe possibilidade de viver além da arquitetura, de viver uma vida além do trabalho. E aí foi a época da pandemia. E nessa época eu comecei a estudar muito, comecei a ver um monte de vídeo e tal, aprendi muito.
E aí foi onde eu melhorei a questão do ticket médio, melhorei o meu posicionamento, comecei a me valorizar mais. E quando você se valoriza mais, você fica mais exigente também com os outros. Com certeza. E aí foi quando eu escolhi meu marido. Que bom. Então você escolheu na época boa. Porque foi, graças a Deus, eu fiz uma lista do que eu queria ter no meu futuro marido, que eu queria que fosse uma pessoa que eu admirasse, que me admirasse também, que fosse uma pessoa que trabalhasse muito, que gostasse também de trabalhar, que não fosse folgado. Eu coloquei várias exigências, né? Que fosse uma pessoa carinhosa, que me respeitasse, principalmente, que eu pudesse confiar. Lista fácil de atender, né? Eu pedi para Deus, conversei com ele, com carinho, falei, já sofri tanto. E aí veio a pandemia, por coincidência, o Zé, ele mora em São Paulo há 20 anos praticamente, mas a família dele é uberlandense. Então a mãe e o pai dele moram em Uberlândia. Ele veio logo no início da pandemia e uma das minhas melhores amigas começou a namorar o melhor amigo dele de infância. E aí ela me apresentou ele, falou, Aline, eu conheci um cara da sua altura. É engraçado isso, as pessoas, ele é sua cara, vocês vão dar certo, é seu futuro marido. Eu falei, tá, mas nunca vai dar certo porque ele mora em São Paulo. Aí deu a pandemia. No que deu a pandemia, ele veio, ela deu um jeito de apresentar a gente e foi amor à primeira vista, a gente nunca se desgrudou. Que bom. 3, 4 anos. Que bom. 4 anos. Casar é muito bom. Eu sou muito feliz no meu casamento. Muito. E é muito bom você ter alguém do seu lado que te apoia. E o Zé tem coisas que ele fala, assim, que eu admiro muito ele, mas ele vira e fala assim, Aline, é seu sonho. Então vai. Tipo, casa cor agora. É um custo muito alto e você fica muito tempo por conta daquele projeto, porque durante a noite a obra, então você tem que ir. Eu chegava em casa 3 horas da manhã. E falar em casa cor, ó, olha aqui. A Caflor, nosso parceiro do nosso ambiente, que fez toda a diferença lá, trazendo o material. A gente usou o Tauari, ficou lindo. A Caflor é um fornecedor hoje dentro da Casa Decor, né? Um fornecedor que a gente gosta muito. E eu vi lá vários produtos da Caflor lá no seu ambiente. Sim, a gente usou. Foi o Tauari. Tauari natural. Não, foi o outro. Foi o Tauari minimal. Esse aqui, ó. Esse? Olha, que legal. Ele é mais apagadinho, é bem bonito. Aqui um deck. Um detalhe. Normalmente, a revenda que vende a Caflor vende o produto e fala, tá aqui cliente, tá aqui o telefone do A, B ou C instalador, liga lá e combina para instalar. Uhum. Como nós, Casa Decor, queremos sempre um pouco mais de problema do que o normal, vocês instalam. A gente instala. Óbvio. Esses são os grandes diferenciais, né, do profissional. Não adianta também você só dar o produto, aí não fica bom. Exato. Às vezes é por causa da execução, né? Quantos materiais, às vezes, você especificou maravilhosos que na execução foi um pecado e não valorizou tão bem o que poderia ser feito. Sim. Então a gente treinou uma equipe especialista hoje, então a gente vende tanto forro como piso já instalado. Uma das coisas que foi uma grande mudança de chave do meu escritório foi me aliar a bons parceiros. E hoje a gente tem, como eu queria atender um público um nível mais alto, né, casas maiores, eu me aliei com pessoas que já faziam isso. Então eu procurei ter do meu lado pessoas qualificadas, empresas grandes, empresas com nome, com responsabilidade. Não adianta eu querer também entregar um projeto altíssimo padrão, com um nível de dificuldade alto, para ele se virar com o fornecedor. Então, eu vou pegar um gancho aqui nesse assunto que eu acho interessante. De vez em quando eu estou lá na casa do cliente e escuto o cliente falar assim, a minha arquiteta indicou o fornecedor tal porque ela quer ganhar em cima. Eu escuto isso com muita frequência. E aí eu sempre tento desmistificar isso no cliente, porque não é assim. É exatamente esse ponto que você acabou de colocar. Muitas das vezes, o profissional ali do outro lado, quando ele indica um fornecedor, ele está colocando o dele na reta. Então ele quer indicar alguém, uma empresa, que tenha compromisso, responsabilidade em querer entregar bem feito, fazer bem feito. E que se tiver uma assistência ou um problema nesse trajeto, nesse caminho, que ele pegue o telefone e fala, ô Calil,
a cortina que nós fizemos deu ruim. Tem que trocar. E ele tem que ir lá fazer. E que tem um nível de acabamento que Com certeza, aquela que casa atende, merece. É a mesma coisa, você vai comprar uma Ferrari e vai colocar gasolina adulterada? Não pode. Entendeu? Aí o cliente quer ter uma casa de 10 milhões e contratar um marceneiro que nunca trabalhou com isso. Não vai dar o mesmo acabamento e vai desvalorizar. Não vai dar liga. E eu acho que existe um... Ai, como é que chama? Tem que desmistificar um pouco isso, né? Primeiro, que eu acho que é parte dos arquitetos também trabalhar isso com o cliente de forma transparente. Um dos valores que a gente tem dentro da nossa empresa é a transparência. Tanto entre nós, do time, mas também muito transparência com o nosso cliente. Então, todas as vezes que o cliente, inclusive está na minha proposta, que a gente leva os clientes nas lojas parceiras, está escrito esse nome. Que é nas que lojas se parceiras. Primeiro, eu vou ser bem atendida, eu conheço o dono, eu sei para quem eu ligar se der problema. Então, eu não vou indicar alguém, eu não vou indicar a Casa Decor se eu não tiver seu telefone. Porque se der algum problema, eu vou ligar para o Calil e falar, Calil, resolve, me ajuda. Ataca lá vamos tentar resolver esse problema. Eu tenho a Dara, que é super parceira. Marina, vai lá, resolve para mim isso. Então, eu tenho pessoas que são, de fato, parceiros. Isso. Que vai deixar meu cliente satisfeito. É muito diferente se eu indicar só visando ganhar dinheiro em cima do cliente. Então, eu tenho uma transparência muito grande dentro do escritório com os meus clientes de falar quem são os meus parceiros e deixo ele muito à vontade. Então, a gente vai lá, faz o orçamento e aí eu falo, agora fica à vontade para fazer o orçamento onde você quiser. E eu estou aqui orientando para ver se o orçamento está certo, está coerente. E aí você vai fazer a sua escolha. Aqui, eu tenho garantia, porque eu já vi o trabalho, eu te garanto que vai ficar com um bom acabamento. E se não ficar, eu cobro o acabamento. Porque eu sou chata nesse sentido. Exigente. Eu sou exigente. Pode falar chata? Eu não. Então, assim, eu vou cobrar daquele fornecedor que eu indiquei o melhor serviço possível. E eu sempre pergunto, porque eu acho que, não sei, por falta de tempo, muita gente esquece de perguntar, trazer um follow-up dos clientes depois que eles mudam. E uma das coisas que a gente faz é sempre perguntar, e aí, você está feliz? Qual fornecedor você gostou? Qual deles você indica? Teve algum que você não ficou satisfeito? Porque se um cliente fala que não ficou satisfeito com uma loja, depois o outro fala que não ficou satisfeito, por que eu vou continuar indicando? Não tem sentido. Não faz sentido. Então, assim, primeiro, escolher bem seus parceiros e ser vigilante, sabe? Ficar sempre questionando, entendendo como é que está sendo o atendimento, se está dando tudo certo, se teve algum problema, por que teve problema. E isso, para você, cliente... Quer dizer, observa, em vez de às vezes ficar com esse medo, por que o seu profissional está indicando parceiro A, ou B ou C, você tem que achar bom porque ele já fez esse filtro. Ele está te indicando o que ele tem de melhor e não o que tem de pior. Inclusive, isso em São Paulo é cobrado. O arquiteto em São Paulo cobra para fazer especificações e indicações. Então, além dele te cobrar pelo projeto, ele te cobra pela especificação. Então, se você quer que eu te fale quais os meus fornecedores, é um valor à parte. Sim. Porque isso tem um valor enorme que, às vezes, o pessoal do interior ainda não entende, que é as pessoas, o núcleo de fornecedores que ela tem são os melhores. Por isso que existe obras boas. Por isso que às vezes você vê foto na revista e fala, nossa, olha como ficou bonito esse armário. E aí você vai fazer e não fica bonito. É por causa do fornecedor, muitas vezes. E aí essa lista de fornecedores, ela é super valiosa. Tem arquiteto que não compartilha com ninguém, porque ela é tão preciosa que precisa realmente ser cobrada. Mas aqui, às vezes, a gente tem essa percepção de que o arquiteto vai querer ganhar em cima por também... ter uma prática... Está indicando só pelo Mas dinheiro, é porque existe não, essa gente. prática, infelizmente. Toda profissão vai ter pessoas boas, qualificadas, e vai ter pessoas que vão fazer a nossa profissão ser mal vista. Sim. E é o que acontece no caso A minha profissão de comissão. de vendedor. Eu falo que minha profissão, eu sempre quando eu vou preencher algum formulário, vendedor. Poxa, vendedor, na minha opinião, é aquele que atende a necessidade do cliente. Vende a dor. Não é isso? Quer dizer, e às vezes as pessoas olham para o vendedor como se ele quisesse só empurrar um produto que ela não vai colocar na prateleira e não vai usar nunca mais. Não, isso não é vendedor. Isso não atendeu a necessidade. Eu gosto sempre de atender a necessidade. Sim. Porque aí é exatamente isso que você disse. Ele vai ter assim...
o sentimento bom daquele fornecedor. E eu acho que tem que existir uma relação de confiança. Entre eu e o meu cliente, precisa existir um pacto de confiança. Se ele me contratou, ele precisa confiar no que eu estou falando. Se ele estiver achando que eu estou ganhando em cima dele essa porcentagem mínima, que não representa nada no meu escritório, simplesmente pelo fato vou indicar qualquer um e tudo bem, meu cliente eu vou estar ganhando em cima. Não, peraí, então você está comigo por quê? E não é não, peraí, confia em mim, eu vou estar te indicando a melhor pessoa. Gostei de sua abordagem. E eu acho que isso é muito importante, mas eu entendo que tem muitos clientes, inclusive clientes nossos, que preferem ir sozinho nas lojas, mas está tudo bem. E aí é essa liberdade, igual relacionamento de... mas a gente tem que mudar essa cultura, porque às vezes é isso. Gente, o profissional, o arquiteto, ele tá te dando um filtro. Não, mas é porque tem alguns profissionais que ficam igual urubu, né? No cliente. Onde o cliente vai estar indo atrás para saber se comprou, se não comprou, se vai ganhar. E aí é onde acaba prejudicando vários outros profissionais que estão agindo de maneira correta. Mas eu falo muito, eu comparo muito com relacionamento. A gente começou a falar do meu relacionamento. São Paulo. De São Paulo começou o seu relacionamento. Mas hoje o meu relacionamento é muito pautado na confiança, mas também na liberdade. Então, quantas vezes igual eu tô aqui em Uberlândia, eu viajo, vou para os eventos, vou para fora, ele também tem os eventos dele fora. Se você não confiar na pessoa que você escolheu para estar, que é uma escolha, eu não tô te obrigando a me contratar. Então, é importante, a mesma coisa, eu não estou obrigando ele a ser casado comigo, é uma escolha que ele faz diariamente de estar do meu lado. E a escolha, ela requer essa confiança e essa liberdade também. Não adianta eu também querer prender ele a qualquer custo, só serve se for sair comigo, porque aí também não funciona. Lógico. Então, da parte do arquiteto, é também deixar o cliente livre para fazer a escolha dele. É alertá-lo quando for necessário, mas deixar livre e ajudar mesmo assim. Então, às vezes o cliente contrata outro fornecedor que não foi indicação nossa e a gente trata como se fosse. Então, eu vou observar, ver acabamento, vou fazer as críticas que eu acho necessária. Então, é uma relação mesmo. Essa relação dura bastante, né? São 3 anos, normalmente. O cliente entra no escritório, fica mais ou menos 3 anos com a gente e a gente vai até o final, até a instalação da cortina. Um relacionamento. Sim. Bom, aí... Você, então, conhece o seu atual marido, que seja o único. Amém. Amém. E aí, ele mora em São Paulo, mas é de Uberlândia. Isso. Aí ele é daqui e acaba que termina a pandemia. Aí ele começa a voltar para São Paulo. Isso. Quando ele voltou para São Paulo, a gente começou a fazer ponte aérea. Comecei a ir muito para lá e a gente sempre falava de morar junto e tal. E aí, ele me pediu em casamento e eu resolvi mudar. Porque a perspectiva dele em Uberlândia era muito difícil, pelo que ele é muito específico numa área. E aí ele tinha que ficar lá em São Paulo, porque não faz sentido ele trabalhar com a área dele aqui em Uberlândia. Já o meu escritório, por causa da pandemia, já tinha ficado bastante de forma online. Inclusive, foi quando as meninas começaram, que aí a minha equipe mudou completamente na pandemia, por questões pessoais de cada uma, acabou que uma teve que ir para a Austrália, a outra mudou completamente. E aí na Austrália. E aí meu time ficou completamente online. E quando eu vi que eu estava completamente online, eu falei, por que eu estou com escritório físico? Fui e falei, não quero escritório físico mais. Nessa época, eu lembro que quando a gente foi viajar, essa viagem que eu fiquei noiva, a gente ia ficar... Ficou noiva onde? Em Veneza. Bem que clichê. Não, o clichê é Paris, eu fiquei noiva em Paris. E aí, essa viagem foi engraçada, porque as coisas, as sortes, né, que acontecem. Eu tinha 4 pessoas que trabalhavam comigo nessa fase, e aí cada uma alguma coisa aconteceu. Então, teve a Natália, que também era de Uberaba, que teve que voltar para Araxá. A Jéssica teve que mudar para a Austrália, a Lauane foi ficar mais na parte do mestrado que ela estava fazendo na época, e aí cada uma foi saindo. E aí, nessa época, aqueles momentos de empreendedores que falam, poxa, acho que eu vou desistir, vou ficar sozinha mesmo. Eu pensei, vou ficar sozinha mesmo, tá tudo bem, vou pegar só um cliente ali por ano, eu mesmo faço. E aí, sabe quando dá aquela baixa? Mas durou, 24 horas. No outro dia, eu acordei, divulguei pra frente. Divulguei vaga no Instagram, eu ia viajar no outro dia, tá? Tipo assim, na mesma semana eu ia viajar. E aí eu divulguei a vaga,
fiz reunião com um monte de gente, contratei 8 pessoas online. Uau! 8 pessoas, fui viajar. Falei assim, desenvolve isso, isso, isso. Passei um projeto para cada, para eu sentir como é que ia ser, se eu ia gostar da pessoa. E sumi. Fui para a Europa. E aí foi onde eu fiquei noiva. E aí a gente conversava todo dia e tal, mas meio que deleguei a função e quando voltou eu falei, não, essa daqui dá certo, essa aqui tem a mesma visão que eu, essa aqui tem o mesmo estilo. E aí eu fechei meu time. Olha que máximo. E aí ficou online e funcionou muito bem. Online você tá então há 2, 3 anos? Foi 2021. 21, 3 anos. 3 anos. Então, desde quando 3 você levanta acampamento de Uberlândia e vai para São Paulo, online. você já está 100% online. Legal. 100% online. Eu tenho escritório também em São Paulo. Ah, sim. Mas hoje, os nossos clientes também assim, adaptaram muito bem ao online. É muito bom, porque é prático, é rápido. Às vezes a pessoa não está nem com tempo e paciência de ir para dentro do escritório, ficar lá. Tal. E não é porque é online que a gente não está presente em obra. Então, sempre que eu posso, igual agora eu estou em Uberlândia, minha agenda está lotada para visitar todas as obras amanhã, depois de amanhã, vou ficar uma semana visitando obra. Mesma coisa acontece em Patos, mas me permitiu ter projetos longe. Por exemplo, eu tenho projeto em Belo Horizonte, em Lagoa Santa, em Brumadinho. Agora estamos com projeto também. Eu tenho um projeto em Orlando. Olha! Então, assim, nunca fui na casa e a casa ficou maravilhosa. A gente tem hoje uma entrega de projeto muito detalhada que permite isso também. E a nossa assessoria online, que é feita pelo WhatsApp, a gente tem grupo com todos os clientes. Então, a gente faz uma assessoria muito de pertinho. Então, todos os dias a gente passa, pergunta se está precisando de alguma coisa. Que aí foi também uma viradinha de chave, que é uma dica que eu dou para quem está assistindo, que a gente tem muita gente que fica perguntando como é que funciona o escritório e tal. E uma das coisas que a gente faz, criando esse grupo, é antecipar o problema. Antes do cliente te pedir ajuda, a gente se oferece. Então, antes acontecia assim, o cliente vinha, Aline, estou precisando de você aqui na obra, está cheio de erro. E aí você fica tensa, porque aí parece que todo mundo resolve fazer isso no mesmo dia. E agora não. Hoje, toda semana, a gente passa em todos os grupos e pergunta, olha, tá tudo bem? Como é que tá essas escolhas? Está precisando da gente em alguma questões do orçamento? A gente antecipa o problema. E foi minha irmã que me deu essa dica. Um dia, um cliente mandou pedindo 1000 coisas de uma vez para o dia, naquele momento, naquela hora. Então, é sempre na urgência, né? E eu falei, nossa, eu não aguento mais. De repente, vem um monte de cliente pede tudo de uma vez. Aline, você precisa dar o trabalho para o cliente também. Então, quando ele te traz um trabalho, dá um trabalho para ele também. Pede alguma coisa. Aí eu falei, cara, que sacada boa. E aí eu falei, não é isso. Eu tenho que estar à disposição dele antes dele ter o problema. Então, se eu mando uma mensagem toda semana, eu falo, e aí, tá tudo bem? O que vocês estão precisando? Qual fase está a obra? Ele já vai falar o problema com antecedência. Então, por exemplo, vai começar o gesso semana que vem. Então, peraí, vamos revisar o projeto do gesso? Vamos ver se está tudo certinho? Vai ter alguma mudança? Teve alguma mudança na obra? Então, a gente antecipa os problemas. E aí, a sensação que o cliente tem é que a gente está presente o tempo todo, porque a gente manda mensagem praticamente todo dia. Que bom. A satisfação hoje dentro do escritório é muito grande. Assim, eu fico com medo de falar que é 10, porque a gente nunca sabe, né? Mas eu dou nota 10 para os meus clientes. E isso mudou muito. Quando eu tinha os 100 clientes, eu achava todos insuportáveis. E, na verdade, não era eles que eram insuportáveis. Era eu que era má profissional. Hoje, como sendo uma boa profissional, como eu faço tudo que está ao meu alcance, parece que os clientes são ótimos. É engraçado isso, né? Talvez é você. Assim, quando você está reclamando muito do cliente, né? Eu brinco assim, se você está reclamando muito do seu cliente, talvez você que tenha que mudar. É o profissional que, às vezes, que está por trás, que não está sendo tão satisfatório, né, para o cliente. O cliente tem que estar satisfeito, o cliente tem que estar feliz. Eu tenho certeza que esse corte vai ser o que mais vai bombar. E sabe por quê? Porque é bem isso. Se o seu cliente está reclamando demais de você, às vezes... se você está reclamando demais do seu cliente, às vezes é você. Sim. Que não está entregando aquilo que ele espera. É a mesma coisa para time e equipe, viu? Se você não está feliz com o que você está recebendo do seu time, é muito importante que você analise como você está sendo como líder. Se você está realmente comunicando o que você quer. Quantas vezes eu me pego fazendo uma comunicação e quando eu recebo eu falo, putz, foi culpa minha, eu que comuniquei errado.
eu que não passei a forma que eu gostaria que ficasse. E aí é você se autorresponsabilizar pelos resultados que você está tendo. Se você não está gostando dos seus resultados, você tem que mudar. Você tem que ser a primeira pessoa a dar esse passo. E não os outros, né? A gente acha que o mundo está errado e só você está certo. Não, na verdade, é ao contrário. Teve um colega aqui de Uberlândia que eu estava conversando com ele e ele fala, esses clientes estão muito enjoados. Aí passou alguns segundos e ele, nossa, minha equipe é um saco. Aí passa um pouco ele, nossa, fornecedor não cumpre nada. Nossa, não tá fácil de aguentar. Aí eu falei, é muito ruim. Falei, cara, fecha essa loja, pô. Tudo é ruim. Então, quer dizer, de repente, é ela que tá lá reclamando de tudo, de todos, e tá tomando as atitudes erradas. E às vezes o olhar dela já tá tão machucado, né, que a gente vicia em reclamar. É muito triste, mas tem gente que é viciada em reclamar. Às vezes tá tudo bem, mas ela precisa reclamar de alguma coisa, que seja do tempo, do trânsito, do governo. Tá chovendo, tá calor. Ao invés de agradecer, né? Você falou do meu pai faleceu recente e ele faleceu de câncer. E uma das coisas que mais me chocou, Qual assim... a idade? Ele era novo, tava com 60 anos. Eu sempre pergunto qual a idade, que eu perdi meu pai tava com 85. Não, sempre foi uma pessoa muito ativa. Enfim, foi uma triste surpresa que a vida trouxe, mas o câncer me permitiu também poder despedir do meu pai, então foi uma despedida durante 3 anos, ele teve a doença, e eu aprendi muito com isso. Primeiro que eu aprendi, eu acho que talvez tenha sido aí a minha mudança de chave, eu falei de algumas coisas, mas se eu olhar profundamente, talvez tenha tido muito a ver com isso, que é valorizar as pequenas coisas. E eu percebi, depois da morte do meu pai, que o que mais impactou na vida dos outros foi as coisas que ele fez para os outros. Foi o que ele deixou de legado, foi o que ele me ensinou, foi os conselhos que ele me deu, que ele deu para minha irmã, para as minhas irmãs. Foi a palavra que ele falou para um amigo, que ele guarda até hoje. E é o que a gente ajuda os outros que vai ficar na memória. Não adianta, assim, você pode ser super bem-sucedido, ter 1 milhão de coisas, ter sucesso e tal. Se você não estiver ajudando ninguém, não faz sentido. Né? E a doença dele, como ele foi ficando debilitado, coisas que eram simples, tipo comer, tipo ir no banheiro, eu vi a dificuldade. Então, eu comecei a falar assim, cara, olha como eu tenho saúde, olha como eu ando. É tudo tão simples. E, às vezes, a gente não agradece as coisas que são simples da vida, né? Agradecer você conseguir comer, você conseguir ir no banheiro. E a gente não para pensar nisso. E é tão importante porque se você começa a ter essa vibe da gratidão por tudo, tudo vai transformando, tudo fica gostoso de viver. Eu era irritada com a minha irmã mais velha, que ela acordava, bom dia, que dia lindo. Eu falava, ai, que dia lindo, por quê? Que preguiça. E hoje eu mudei muito o meu pensamento, porque, tipo, cara, você tá acordando, tipo, você vai viver essa vida, você vai poder ajudar alguém hoje, você tá bem, você tá respirando. É tão ruim quando a gente fica doente, né? E aí a gente começa hoje eu tenho muito isso na minha gratidão, de parar também de reclamar, de ver só o lado ruim e olhar tudo que acontece de ruim, olhar pelo lado bom, olhar o copo cheio e não o copo vazio. Até porque aquele momento ruim vai te trazer alguma experiência que daqui a pouco vai ser bom para você. Sim. Né? E não ficar ali apegado ao que aconteceu de ruim, né? Que tem gente que pega aquilo ali e vai levando pro resto da vida aquilo que não deu certo. Não, peraí, próximo passo, vamos olhar outra coisa, vamos ver a parte boa. Se a gente olha só o glamour, né? Tem muita coisa ruim que acontece. Só que a gente não pode se apegar a isso. E é isso. Deu 2 horas. Vamos embora, Calil. Vamos embora. Sextou. Na verdade, o nosso foco do nosso ArchiCast Casa Decor é justamente isso. Eu tenho certeza que 90% dos clientes às vezes não conheciam, ou até 100% dos seus clientes não conheciam toda essa sua jornada, essas suas experiências. E isso é importante. Você está mostrando aqui a Aline de verdade. E isso é bom. Para poder não mostrar só aquele lado profissional, empreendedor. Quer dizer, tem toda uma preparação de 10 anos. 2012, né? Final de 2012. Então, na verdade, já está indo para... Tem 11 para 12 anos. A gente vai parar aí no 10. Então, você já tem aí Vazante, Uberlândia, agora São Paulo,
sem falar que atende Patos e outras cidades, toda a região. Então, olha que experiência fantástica que você entrega hoje para o seu cliente. Sim. Né? Então, a intenção é essa, mostrar realmente essa Aline Borges aí nessa jornada. Eu sempre posto muita coisa no Instagram. Eu tenho lá o canal de assinatura, inclusive para quem quiser conhecer mais do meu trabalho. A gente posta no canal de assinatura no Instagram. Então, vai lá, segue a gente, que lá eu conto um pouco do meu dia a dia, da minha rotina como empresária, que hoje eu me considero empresária e não só arquiteta. Com certeza. E a gente dá muita dica e a gente conversa muito, porque não é fácil crescer, é difícil. E tem preço. Tem o preço, é caro, você tem que você tem que focar, você tem que pôr energia naquilo para aquilo acontecer. Não existe sorte, existe coragem, existe ir atrás, correr, ter cara de pau, pedir, e as coisas vão acontecendo. Mas é muito bom estar aqui, ter essa oportunidade de falar um pouquinho, de me abrir um pouco, te conhecer um pouco mais também, né? Contar um pouco, reviver um pouco assim das coisas que a gente está fazendo hoje. Eu vou falar em 2 minutos, gente. Ó, eu comecei minha vida profissional com 12 anos. Com 12 anos eu comecei como ajudante da instalação de cortinas. Porque muita gente pensa que a Casa Decor nasceu de família, ou alguma coisa assim. Não, comecei com 12 anos como ajudante na instalação de cortinas. Com 14 anos eu passei para a instalação. Com 17 anos, uma das minhas várias viradas de chave. Eu na loja, cheguei numa instalação, todo sujo, fedendo, e eu olhei para um vendedor todo limpinho, cheiroso, ganhando 10 vezes mais do que eu. Eu falei, a partir de agora eu vou ser isso aí. E eu era tímido, introvertido, não queria falar com ninguém. Eu falei, vou aprender a falar, vou aprender a fazer venda, porque eu não vou ficar aqui trabalhando nessa sujeira a minha vida toda. Eu vou fazer isso aí que esse cara está fazendo. Uhum. E aí, com 17 anos, comecei a querer aprender a ser vendedor. Com 18 anos, passei para o setor de vendas. Aí, trabalhei numa loja A, loja B, loja C. 24 anos, eu comecei a Casa Decor. Então, quer dizer, não foi assim tão facinho, mas também não foi tão difícil, porque eu também não fico colocando um peso sobre isso. Ai, meu Deus, como foi difícil. Não, as coisas só tem que ter atitude. É uma frase dura, mas verdadeira, que eu escutei e eu vou levar ela para frente. Eu conheço muita gente talentosa trabalhando para muita gente corajosa. É verdade. É uma frase dura, mas é pura verdade. Muita gente talentosa que tem medo, que nunca quer sair do lugar, que, ai, nossa, mas vai que não dá certo. Muita gente talentosa trabalhando para muita gente corajosa, que às vezes tem a metade do talento, mas tem o dobro de coragem. E persistência, resiliência. Não tem preguiça, vai atrás, corre atrás. João Adib. Sucesso não aceita preguiça. Não aceita. E tá aí para todo mundo, só basta ir atrás, correr atrás, né? Obrigada pelo convite. Pessoal, tivemos aqui a Aline dividindo essa trajetória incrível. Muito feliz. Nós estamos agendados, já tem uns 2 meses, não tem? Já. Tem uns 2 meses a gente Eu agendado. vim só para isso, viu? Ah, que bom! Fico feliz. E seu ambiente, na Casa Cor São Paulo, com Macaflor, nosso fornecedor, somos honrados em trabalhar com Macaflor. Que a gente faça muito projeto juntos. Vamos continuar fazendo. Conte com a Casa Decor. E realmente, muito obrigado por dividir tudo isso. Obrigada por tudo, obrigada pelo convite, pelo papo, foi incrível. É muito bom a gente falar, que falando a gente lembra de como foi e valoriza cada história, cada passo. É Vazante, importante. Uberlândia diferente. Porque às vezes a gente olha onde a gente está e a gente olha para frente e fica querendo cada vez mais. E você não olha para trás aonde você já chegou. E é gostoso conversar, porque a gente relembra de tudo que a gente já viveu, consegue olhar para trás e ver a nossa evolução. E foi muito bom. E continue assim. Amém. Falando, sorrindo. Chegando. Pessoal, vai no nosso canal, segue Casa Decor Oficial, ArchiCast Casa Decor, trazendo pessoas do segmento de arquitetura e construção civil
sensacionais, com experiências, trocando, mostrando quem elas são de verdade, para você aí do outro lado falar assim, será que eu conheço, não conheço? Vai passar a conhecer um pouco mais do seu profissional ou do seu futuro profissional, tá? Então, muito obrigado, curte e um grande abraço.